Fala galera do Meteoro Repórter, o ano começou pegando fogo, invasão da Venezuela, sequestro do presidente Nicolás Maduro, um novo tarifaço anunciado do Trump contra países que fazem negócios com o Irã e tudo isso resvala em um único e grande país, a China. A China está sendo aí cercada por todas essas iniciativas estadunidenses. Muito corajoso, um cara que é conhecedor do que está acontecendo na China, porque ele mora lá. Felipe Durante é um cara que eu queria trazer há muito tempo aqui. Ele tem um canal que tem justamente o nome dele para vocês acompanharem, que ele traz análises diretamente da China, um pouco de contexto internacional e também luta contra as fake news que acontecem, inclusive, dentro do Brasil, contra a China. Vamos de vinheta e vamos acompanhar tudo que a gente tem que perguntar para o Felipe. Vamos lá. Felipe Durante, você não ficou com medo de botar Trump ditador nas suas últimas thumbnails? Seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia. Aí é bom dia, aqui é noite. Cara, era aquela, né? Se ele fosse presidente de outro país, ele já seria classificado como ditador, né? O cara acorda de manhã e fala 25% de tarifa para todo mundo que negociar com o Irã. O Xi Jinping, por exemplo, não pode fazer isso. Ele não tem esse poder. Uhum. Aqui tem todo um sistema de peso e contrapeso que ele não consegue fazer isso. Uhum. Não, assim, ele não faria isso e assim, Felipe, E o que é engraçado, que é uma coisa que os americanos ajudaram a difundir, né? A gente vive, aspas, num mundo globalizado. Você não pode sair fazendo esse tipo de coisa, a menos que você queira receber sanções. Até quando isso vai durar, né? Eles já sancionam mais de 25% dos países do mundo, né? O Trump falou essa semana, se você quer um mercado comércio sem tarifa, você tem que ser pró-China. Uhum. Basicamente, você quer livre mercado, você tem que ser pró-China. Porque eles não são, né? Eles já têm sanções e embargos há muito tempo. O livre mercado é uma farsa, né? É uma farsa completa. E, cara, como é que você tá enxergando esses últimos acontecimentos? Dá uma geral e me explica como é que você tá vendo o clima aí dentro da China. Os chineses estão preocupados? Você que lida, inclusive, você trabalhou numa empresa multinacional dentro da China, hoje você tem negócio próprio. Teus negócios acabam impactados por isso que está acontecendo? Não, porque o mundo é bem grande, né? Então acontece muita coisa o tempo todo. Então aqui, por enquanto, não chegou nada, nenhum efeito disso, né? Uhum. Vamos ver como é que vai ficar essa questão das tarifas, porque o principal, essas 25% de tarifas, se realmente forem aplicadas, porque o Trump também não disse quando vai ser. Então, o principal foco é a China, porque a China compra muito petróleo do Irã. Com relação à Venezuela, os chineses, não vou dizer assim o governo, porque né, a gente não tem esse tipo de informação, mas obviamente eles ficaram espantados, provavelmente assustados, porque um dia antes do sequestro do Maduro, uma comitiva chinesa chegou na Venezuela. Então quer dizer o quê? A inteligência chinesa estava perdida, né? Eles não sabiam do que ia acontecer. Ninguém sabia. Uhum. Além disso, tem toda a questão dos equipamentos militares chineses, que foram vendidos para a Venezuela e aparentemente não funcionaram. A gente ainda não sabe se foi porque foi desligado ou se os Estados Unidos conseguiu desabilitar, mas tem esse impacto no comércio de armas chinês, porque a China vende armamento para o Paquistão, para o Irã, principalmente, né, por conta da Guerra dos 12 Dias do ano passado. E com relação aos chineses, a minha professora de chinês estava me perguntando, né, porque os chineses, no fim, eles consomem muita coisa interna, em termos de conteúdo e notícias, eles não acompanham tanta coisa de fora. E ela estava me perguntando o que eu acho que vai acontecer. porque eles começam a já ter um receio, que eles estão vendo que as coisas estão escalando, né? A questão da Groenlândia, o Irã, a Venezuela, e aí ele ameaça o México, e tem Taiwan, e a gente sabe que ano que vem tem eleição na China. Então os chineses estão começando a ver essas coisas acontecendo e pensar, bom, tá vindo, né? Tem alguma coisa grande vindo, talvez vai sobrar pra gente. Uhum. Talvez vai sobrar e é aquela coisa também, né, Felipe? Eu entendo os chineses focarem muito para dentro, mas agora são eventos internacionais que toda hora é colocada essa questão da China e tal. Porque o Trump fez isso, né? Ele sequestra o Maduro, primeiro ele fica falando bastante para a América Latina, causa pânico aqui. Aí ele vai lá, bate na Groenlândia
E aí agora é Irã, né, cara? E deixa eu te perguntar, você viajou recentemente para os Estados Unidos e tem contato com pessoas de lá. Tá cada vez pior, né, cara? Tá cada vez pior. Pra ter ideia, lá nos Estados Unidos é muito comum a pessoa tomar uma multa e ir na corte resolver a multa, né? Não é que nem no Brasil, ou aqui na China, que dá pra resolver online e tal. Você tem que ir lá conversar com o juiz pra tentar argumentar. E aí o meu cunhado que é americano falou o seguinte, pô, vai lá só pra tu ver como é que é, né? Porque, só pra ver. A minha irmã falou, não vai porque tu nunca sabe se de repente tem alguém do ICE lá e numa dessas tu vai preso já. Esse é o clima. E é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Mas mesmo assim, é um clima de medo, de não quero te levar, porque de repente pode acontecer alguma coisa. E é um risco desnecessário que não precisa correr, né? E aconteceu quando eu tava gravando um vídeo com a minha sobrinha no supermercado, veio uma senhora perguntar que língua que eu tava falando. Eu tava gravando em português, pro meu canal de vlogs. Na hora eu pensei, ferrou, já era. E aí, não, ela só tava. E a minha sobrinha também ficou assustada, né? Porque na cabeça da minha sobrinha também veio a ideia de: olha, a senhora ela vai, sei lá, vai reclamar que a gente tá falando português, vai chamar o ICE e tal. E ela só tava curiosa. Mas é a questão do clima, né? De a primeira reação ser: pronto, tô morto, né? Os caras vão me prender aqui e vou parar em El Salvador, sei lá. É terror mesmo, né, cara? É uma coisa que é muito louca. Aqui no Brasil foi uma coisa... a América Latina, aquele negócio do tipo, não, a Venezuela vai resistir. Cara, o clima agora é tipo assim, negociar com os caras para o negócio não virar uma invasão mesmo, entendeu? Porque teve alguma coisa ali, assim, né? Já foi um pânico. Mas teve alguma coisa ali interna, né? Que a gente não sabe ainda, mas... Não, isso sim. Tem duas histórias que estão sendo contadas, né? Tem uma que tá ganhando bastante vazão nos Estados Unidos por razões óbvias, que supostamente a vice mesmo teria traído. Aí a galera que é mais defensora do Maduro diz que ocorreu uma traição, mas não foi a vice, mas deve ter sido alguém de setores sensíveis. Então, tem história que o Maduro também teria negociado com os Estados Unidos e tal. Aí já é um salto que eu fico pensando assim, tudo bem, mas como é que o cara vai, tipo, se entregar para Nova York? Eu acho meio estranho. Só se for muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí é o luto. Vai sabendo. Mas tá rolando esse clima todo. E assim, teve gente que pensou assim, do tipo... E na verdade não dá para prever o Trump, né? Pode ser que eventualmente ele encasquete com o Brasil. O Lula ainda tenta ter um diálogo, mas... O que esse cara pode fazer? Ele não sabe o dia de amanhã, né? Dia de amanhã. E é justamente o meu argumento do porquê que ele é um ditador. Porque ele acorda de manhã e fala, vamos atacar a Groenlândia. A Groenlândia tem uma defesa que são só 2 trenó e 5 cachorros. Vamos atacar os caras. Sabe assim? Isso é um ditador, né? E aí, eu até esqueci de mencionar isso, mas voltando aqui para a questão dessa escalada global, a gente tem o Japão querendo se armar e a primeira-ministra falando de dissolver o parlamento para chamar novas eleições. Porque ela quer rearmar o Japão e produzir bomba nuclear. Só que aqui na Ásia, isso é uma coisa é uma visão que a gente não tem no Brasil, até por conta da colonização cultural que a gente sofre dos Estados Unidos e da Europa. Para a Ásia, o exército japonês é a mesma coisa que o exército nazista. Porque eles fizeram coisas piores aqui, né? Só na China foram mais de 25 milhões de mortos. É uma coisa que a gente não tem dimensão no Brasil. O estrago que o Japão fez, a quantidade de mortos pela Ásia toda. E aí a Ásia vê isso e fala, de novo não, né? Só que é isso que essa primeira-ministra quer fazer. Rearmar o Japão, porque as ideias fascistas continuam lá, né? As mesmas ideias fascistas da Segunda Guerra Mundial continuaram lá, porque são os mesmos, são os herdeiros daquelas ideias que continuaram controlando o Japão. Você acha que isso, o Japão com essa nova corrida armamentista, é de uma certa forma como o Ocidente intervir na Ásia sem necessariamente eles próprios irem? Sim. E também são os Estados Unidos tentando ganhar dinheiro, porque no fim esse armamento vai ser comprado dos Estados Unidos, né? A mesma questão deles cobrando a Europa para aumentar dinheiro, aumentar gasto de defesa. Porque no fim eles vão comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país quebrado, é um império em decadência, eles precisam ganhar dinheiro. Como que eles vão ganhar dinheiro? Vendendo 11 bilhões de dólares de armamento para Taiwan, apertando o Japão para comprar mais arma para conter a China.
Uhum, uhum. É um negócio que retoma, é isso que você falou, é esse ódio que existiu durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Revolução Socialista Chinesa, né? Revolução Comunista. O Japão, a primeira vez que eles invadem aqui foi em 1894, né? Foi Sim. 50 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Assim, a Segunda Guerra começa em 37 mesmo, né, aqui na China, mas de qualquer forma, 40 anos antes, né, o Japão já tinha invadido a Coreia, já tinha escravizado os coreanos, e aí depois começa a avançar para dentro da China, então é um ressentimento muito grande, né? E até porque tem toda a questão de Taiwan, inclusive, que Taiwan era colônia japonesa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum, uhum. E, cara, como é que você... essa questão toda de Taiwan, isso é toda hora colocado do tipo, se o Trump exagerar muito no Ocidente, a China vai fazer alguma coisa com Taiwan. O que você vê aí? É pura desinformação, né? É só desinformação. A China tem um plano deles. É óbvio que dependendo do que acontecer, se for alguma coisa numa escala muito grande, eles devem ter alguma contingência. Mas, sequestrou Maduro, agora isso vai dar legitimidade pro Xi Jinping tomar Taiwan. Primeiro de tudo que Taiwan já faz parte da China e o próprio Estados Unidos reconhecem isso, né? Só 12 países no mundo não reconhecem que Taiwan é uma província chinesa. Então não existe isso de a China invadir o que já é dela. Existe uma reunificação, que o partido sempre fala que tem que ser pacífica, mas eles vão se reservar o uso da força caso exista uma intervenção estrangeira, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos vendendo 11 bilhões em armamento para Taiwan. Então, a gente vai ver a China fazendo alguma coisa caso eles sintam que essa escalada vá afetar Taiwan de alguma forma, né? Mas não porque o Donald Trump agora é um ditador, o Xi Jinping tem legitimidade. Isso não casa, né, com a política, com a retórica chinesa. Tanto é que eles não fizeram nada, né? O Maduro foi sequestrado faz 2 semanas e a China continua com os planos dela. O prefeito de Taipei, capital de Taiwan, né? Estava aqui antes do Natal. A representante da Kuomintang, que é um partido contrário ao partido que está hoje em Taiwan, liderando Taiwan, vem visitar a China esse ano. Então, a China está com o plano deles, o processo deles de reunificação pacífica. Saiu uma notícia hoje, aconteceu ontem. Ontem, que a premier chinesa, essa que é ultraliberal, a premier japonesa, desculpa, a Sanae Takaichi, ela teve uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, o Lee, e eles tocaram bateria de K-pop. Sim, eu vi. Isso é uma provocação? Ele estava aqui na China, né? Esse presidente coreano, ele estava aqui antes de encontrar com ela, né? Ele fez selfie com o Xi Jinping. O Xi Jinping deu um Xiaomi para ele. O Xi Jinping visitou a Coreia do Sul ano passado e deu um celular da Xiaomi para ele. E aí o Xi Jinping fez uma brincadeira lá de questão de espionagem no aplicativo e tal. Dos aplicativos do celular. Aí dessa vez o cara veio pra cá, ele trouxe o Xiaomi, fez uma foto, uma selfie, postou. Então a China tá com uma relação muito positiva com a Coreia do Sul. Só que a gente tem que lembrar que na Coreia do Sul tem 25 mil soldados americanos também. É isso que eu ia falar, porque, cara, é um negócio que... É uma colônia, uma semicolônia. O Japão, aqui na Ásia, né, o Japão e a Coreia do Sul, eles são vistos como uma semicolônia dos Estados Unidos. Teve um deputado japonês que, inclusive, falou que se o Japão quiser fazer alguma coisa, eles têm, assim, em escala grande, eles têm que pedir autorização para os Estados Unidos. A gente quer fazer uma mudança numa ilha nossa lá, mas tem uma base militar. Não, tem que pedir autorização para os Estados Unidos. Não tem autonomia. Caraca, cara, que situação. Que é uma situação também que mantém sempre a China em alerta, né? Sim, infelizmente, né? Porque o fantasma do fascismo japonês continua ali. Eles continuam celebrando os criminosos de guerra, né? Que foram mortos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Tem um templo em Tóquio, em todo ano eles vão lá fazer homenagens a esses criminosos de guerra. A retórica de guerra continua lá, a retórica do Japão imperialista, da superioridade da raça japonesa, né? E eles, no caso, e também é por isso que você mantém bem militarizado, e é um aliado histórico da China, a Coreia do Norte, né? Sim, mas a China não tem... E vira a fonte de todo tipo de desinformação ocidental. Também, né? Também, né? E a Coreia do Norte não incomoda ninguém, eles estão só lá vivendo a vida deles com
200 embargos, mas continuam lá só vivendo a vida deles, não incomodam ninguém, não ameaçam ninguém, só estão lá, né, cara? Mas qualquer coisa que acontece... O Trump, no primeiro mandato dele, ele mandou um time pra lá, né, pra invadir a Coreia do Norte, mandou 6 soldados, que eles queriam espionar o Kim Jong-un, eles invadiram, só que deram de cara com pescadores, mataram os pescadores e fugiram. E nada aconteceu, né? A Coreia do Norte não tenta invadir os Estados Unidos, a Coreia do Norte não tenta espionar os Estados Unidos assim, diretamente dessa forma, né? Os Estados Unidos faz e nada acontece. Né? Não, assim, de forma online eu não saberia dizer se existe alguma tentativa da Coreia do Norte nesse sentido. Mas digo, a Coreia do Norte não faz nenhuma invasão no território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez. 5 anos, 6 anos atrás. Você que tem parentes em outros lugares do mundo, você tá preocupado, Felipe? Cara, eu tô preocupado com os Estados Unidos entrar numa guerra civil, né? Tem muita gente já falando que o Trump vai tentar dar um golpe para não ter eleições esse ano. Quem inclusive fala isso é o Jason Stanley, lá um dos estudiosos de fascismo, né? Eu acho que ele escreveu um livro muito famoso sobre fascismo, e ele estava falando que ele acha que não vai ter eleição esse ano, que o Trump está preparando o ICE para ser como se fosse uma Gestapo, e também nacionalizar a Guarda Nacional, porque a Guarda Nacional, se eu não me engano, ela obedece aos estados, não ao do governo federal, né? Então o Trump estaria tentando já criar tipo uma guarda ali pretoriana para ele, para dar um golpe e não ter eleição, porque eles vão perder, né? Tem 80% de chance dos democratas vencerem as 2 casas. Justamente da condição que a economia dos Estados Unidos está indo, a percepção que o povo tem do Trump. Como aquela coisa do tipo, é uma tensão que era o que o Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil, né? Tipo, teve eleição, mas eu não vou aceitar. Eu não vou topar esse negócio. Só que os Estados Unidos tem muita gente armada, né? A gente tá vendo até agora vídeos dos Panteras Negras patrulhando as ruas da Filadélfia, armados, para proteger a comunidade deles do ICE. Cara, que tempos absurdos. E deixa eu te falar uma coisa, eu vou entrevistá-los amanhã. O que você achou do vídeo lá da galera do Jovem Nerd em Xangai? Não, foi legal pra caramba, legal, né? Caramba, né? Eles tomaram um golpe lá no Parque Yuan, lá em Shanghai. O Jovem Nerd pagou uma fortuna num chapéuzinho comunista lá. Mas é interessante, né? Para eles é a primeira vez que eles vêm aqui. É uma parceria que eles têm com uma montadora chinesa e tal. É legal, né? É legal ver o ponto de vista de pessoas que nunca pisaram aqui. Né? Você sempre fica curioso quando você vê alguém que não conhece a China, ou só conhece pelo que você falou depois, vir e ir pro país onde você tá? No caso do Jovem Nerd, sim, porque eu já acompanho o trabalho deles desde 2007, né? Quando eu morava em Curitiba, né? Eles também moravam lá. Então, enfim, eu até tenho o WhatsApp do Alexandre, eu mandei mensagem para eles e tal, porque eu participei de um Nerdcast uma vez. Então, assim, é interessante nesse sentido, né? Mas eu não consigo acompanhar todo mundo. Tem muita gente vindo para a China, né? Muita gente, inclusive de turismo, né? O turismo brasileiro na China aumentou bastante. Eu não consigo acompanhar todo mundo que vem para cá. Aumentou muito, né, cara? Porque com essas tensões todas que você acabou de especular, tem um monte de gente que não tá mais indo para os Estados Unidos. E suspenderam o processamento de visto hoje, né? Do Brasil, inclusive. É o visto só para dar informação completa, não chega a afetar os vistos de turismo, mas é uma ameaça. Okay. Mas já é uma ameaça, é o visto de imigração do Brasil e mais 74 países. Cara, o tamanho dessa sanção, bicho. E aqui na China não precisa de visto, né? Você pode ficar 30 dias. O brasileiro pode ficar 30 dias aqui sem visto. Depois tem que tirar... Aí tem a burocracia de tirar o visto depois de um mês, né? Ou não, né? Ou sai da China e entra de novo, que é o que muita gente faz. Eles chamam de visa run, em inglês, né? Principalmente o pessoal que está aqui no sul, de repente está aqui, precisa continuar na China mais um tempo, vai em Hong Kong, passa um dia em Hong Kong ou em Macau e volta. Entendi. E aí não precisa pegar o visto. Cara... Eu não recomendo... Assim, eu vou falar, eu não recomendo fazer isso, tá? Eu conheço gente que faz. Porque de repente pode acontecer de na imigração o cara falar assim, não, você não pode, né? Mas sim, eu conheço gente que faz, né? Mas não tô dizendo que eu recomendo fazer isso. Exatamente. Não, deixar bem claro. Não, mas é uma coisa, cara, o tema de... A questão da imigração, eu acho que vai ser um assunto muito importante do ponto de vista geopolítico, né, cara? Principalmente se eclodirem conflitos e ainda envolvendo países grandes.
Eu acho que vai ser uma questão muito, muito complicada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Conversamos numa outra live lá na Folha TV, que você quase perdeu seu canal por reacts que você fez, de uma maneira totalmente honesta, com um cidadão lá chamado Rock. E recuperou o canal, parece que você entrou em contato diretamente com o Google. Como é que ficou isso? E ele continua espalhando desinformação adoidadamente, né? Eu consegui recuperar o canal porque o próprio YouTube, dentro do YouTube, ele tem um processo ali pra gente fazer uma contra-notificação, explicar a situação. E eu, com o apoio de um advogado, a gente fez todo o processo e deu tudo certo, porque no fim eu não tava fazendo nada errado do ponto de vista do YouTube, né? Mas ele abriu um BO contra mim, que aí foi a escalada. Sim, abriu um BO contra mim. Por... Como é que era o nome mesmo? Esqueci agora. Mas ele abriu um BO. Não, era... fraude, alguma coisa assim. Esqueci o termo correto. Mas no fim esse BO não vai pra frente porque ele não tem prova de nada, né? Então eu não sei qual foi a intenção dele abrindo esse BO. Me surpreende que alguém ainda dê atenção para ele quando ele vai falar, por exemplo, de China, porque ele não é sinólogo, ele não é especialista em China, ele nunca pisou na China, ele não fala chinês. Então ele não sabe, né? Ontem ele participou de um podcast aí uns dias atrás, ele falou que o Xi Jinping está muito assustado. Mas essa informação veio da onde? Da Universidade de Loucos. Porque da onde que sai essa informação que o Xi Jinping está muito assustado? Quem é que leva um cara desse a sério em 2026, né, cara? Porque assim, ele estudou ciências políticas, fez lá um mestrado em ciências políticas, mas ele não é especialista nem em China, né? Ele é especialista de forma genérica. Então, assim, eu não estou dizendo que ele não tem a capacidade de analisar algumas coisas, né? Porque ele estudou para isso. Em teoria, ele deveria ter o conhecimento para isso, pelo menos. Mas ele não entende China, isso é muito claro. E ele fala uma besteira atrás da outra. Né? Aquele negócio, ele não entende, mas também tem um lance que, assim, interessa para ele não entender, né, cara? E tem toda a imagética ali do terno, a fala muito bem postada, tem um treinamento, media training ali, né? Ele tem um vídeo onde ele se diz Capitão OTAN, tá lá, ele lá vestido Capitão OTAN, então ele deixou claro o viés dele ano passado, porque antigamente ele dizia que as análises eram sem ideologia, que não existe, né? Todo mundo tem ideologia. E aí ano passado ele realmente se abriu e falou, sou o Capitão OTAN, eu defendo o mundo livre. Ele cunhou um termo que só ele fala, que é o eixo das ditaduras. Só ele usa isso. Das ditaduras, que coisa escrachada. Ele tá tentando fazer colar esse termo aí já faz um tempo, só que ninguém repete porque não faz sentido. Quando os Estados Unidos, quando o Trump acorda de manhã e fala vou tomar a Groenlândia, fica muito difícil acusar o Xi Jinping de ser um ditador. Sim. Quando a gente vê os Estados Unidos criando uma Gestapo, matando o cidadão americano dessa forma, é muito difícil, fica muito difícil, né? Mas ele tenta. E que o meu ponto me surpreende que tem gente que leva a sério ainda. Sim. Não, cara, leva a sério e é um negócio que é isso. Quando eu tive aí na China, eu lembro que a gente... Aliás, eu lembro, você estava comigo, inclusive. Teve aquela visita que a gente fez para a CCTV e os caras explicando os impactos negativos da desinformação, sobretudo perpetuada por muitos veículos americanos, né, cara? Que é um negócio assim, é a fonte da fonte da fonte, não tem fonte primária, ou a fonte primária tá cumprindo uma agenda, e aí esse cara é só uma versão tosca disso tudo, sabe? Sim. O próprio Colbori fala que ele, ele só usa senso comum, né? O Rock nas análises deles é só senso comum. Porque, de novo, ele não tem como se informar de tudo que acontece no mundo o tempo todo, porque acontece muita coisa. E, como eu falei, ele não tem acesso à fonte primária na China porque ele não fala chinês. Ele provavelmente nem sabe. Então ele recebe informações de algumas fontes, né, de grupos que provavelmente ele deve estar conectado e tal, mas no fim ele não tem como saber que o Xi Jinping ficou assustado, sabe? E aí fica o pessoal falando, nossa, né, mas é verdade, né, deve estar assustado. Gente, da onde que vocês tiram isso, cara? Da onde, cara? O Xi Jinping vai estar assustado porque sequestraram o Maduro, sabe? Não. Inclusive, é uma coisa que as pessoas também precisam tirar um pouco desse véu, né? Não tô falando especificamente dele, mas você falou assim, ele tem uma tese do eixo das ditaduras. Um monte de gente da esquerda também, mega ingênuo. Sequestraram Maduro. Agora vocês vão ver a China e a Rússia. Cara, não. Primeiro que não existe, né, acordo de defesa. Se eu não me engano, a China só tem acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte, por conta da Guerra da Coreia, né?
A China não tem esse acordo com ninguém. A China nunca se propôs a ter esse tipo de intervenção. Então, qualquer um, inclusive ele é um que fala, porque tu vê, a China não foi ajudar a Venezuela. Bom, mas qualquer um que entende um pouco de China entende que a China não vai fazer isso, né? A China não vai cavar uma terceira guerra mundial por causa do Maduro. Não significa que não vai fazer negócios militares, vai vender armas, isso aí é do jogo. Isso. Justamente, o meu ponto é justamente esse. A China não quer dizer que a China não ajude de outras formas. A China tem uma linha de trem que liga daqui direto para o Irã. Então, do ano passado, quando acaba aquela guerra com Israel, logo depois já tinha o ministro da Defesa aqui na China comprando armamento, comprando avião, e a China compra petróleo do Irã. Então a ajuda chega de outras formas. Treinamento militar, né, intercâmbio, etc. Até um pouco, tirando um pouco essa questão da Venezuela só, isso explica muito. Muita gente condenou, eu acho que o Lula deveria ter aderido. Mas dá para entender por que o Xi Jinping, pelo amor de Deus, Lula, entra na iniciativa Cinturão em Rota. E ele, cara, não dá. Porque o Brasil tá muito perto dos Estados Unidos. Mas a Colômbia entrou, né? A Colômbia entrou. Não, mas eu tô falando, mas tem alguns detalhes da diplomacia que às vezes eu tô falando assim, eu tô só lançando a dúvida aqui, assim, eu imagino que o Itamaraty deva saber mais e falar, cara, assim, claro. Sim. Claro, vamos manter uma proximidade com a China, mas pera lá com isso aí, porque o Trump ainda é presidente, entendeu? A gente não sabe o que ele vai fazer. Então é um negócio assim, você fica no meia bomba. Eu também defendo que entre na iniciativa Cinturão em Rota, porque eu acho que é o futuro. Só que é foda, você tá com uma âncora que é os Estados Unidos a poucos quilômetros, entendeu? E aí, tipo, vai que os caras têm uma ideia. Não, vamos sequestrar o Lula com a Delta Force. A gente não vai, né, cara? É isso que vai acontecer. É maluquice, né? E aí a gente vê pessoas como o Rock falando como essa operação foi formidável e foi eficiente, mas não fala do direito internacional de sequestrar um presidente, né? Que é ilegal. É ilegal. Então, é tão ilegal que os caras droparam a acusação do cartel de Los Soles, porque o cartel não existe. Nunca existiu. Né? Nunca existiu. Cara, e aí vai o Rock no Flow explicar o porquê que o cartel de Los Soles, a conexão do Maduro com o cartel de Los Soles, e os Estados Unidos falando, gente, nem existe, tá? E, assim, talvez para deixar bem claro, o Rock é o cara que até hoje fala do balão espião chinês, cara. Que o Pentágono disse que não era balão espião. Como é que vão dar crédito pra um cara desse? Esse cara vai continuar falando isso aí. O duro é o Flow chamando a ele, né, cara? Mas aí, né? Até aí eles chamaram os Bolsonaro também. Chama os Bolsonaro. É um negócio que é meio... É isso que você tá falando mesmo, cara. Não é fácil, não é simples. Teve até o caso, né, os três irmãos estavam chamando ele direto. Finalmente chamaram lá depois, né? Porque eu fui ano passado pro Brasil. Eles estão chegando aqui hoje ou amanhã, se eu não me engano. Não, eles vão chegar aqui na China essa semana. Legal. Mas é pela tua empresa, não, né? Não. É um projeto deles. O que mais tem agora é criador de conteúdo vindo pra China. Né? Total. Porque tem muita empresa chinesa no Brasil também trazendo o pessoal pra cá. Em parceria, né? Aquelas viagens também para conhecer as instalações e tal. É o que aconteceu no caso com o Jovem Nerd, isso. Montadora, né? E cara, com essa questão toda aí, essas questões geopolíticas, você se sente aliviado de estar morando na China ou a tensão é igual? Cara, aqui no dia a dia não tem tensão, sabe? A vida aqui segue, né? Como eu falei, o mundo é muito grande, acontece muita coisa o tempo todo, né? Então a vida aqui continua seguindo. Existe esse sentimento um pouco de talvez as coisas vão escalar e a gente vá para um ponto de uma outra guerra grande e tal, mas não é uma coisa na realidade do chinês. O chinês está mais preocupado com a economia da China, que eles têm uma percepção negativa, né? De que a economia está desacelerando muito rápido. Questão de empregos, moradia, bolha imobiliária que estourou uns anos atrás. Então, tem uma cobrança do Xi Jinping de performar melhor na economia? Sim. Até porque tem eleição no que vem. E qual que é a tua aposta? Você acha que ele fica? De modo geral, desde a época do Deng Xiaoping não foi presidente, mas desde a época que ele liderou o país, eles sabiam que já se sabia quem seria o próximo presidente, porque o presidente atual já ia cultivando alguém ali, então a gente conseguia identificar quem seria o próximo, né? Quem seria o sucessor. Hoje não tem ainda, né? Então, por enquanto, até porque o Xi Jinping mudou a lei,
Então, por enquanto, o que se cogita é que o Xi vá se reeleger de novo. Que não tem um sucessor claro, mas tem essa questão, tem uma demanda aí no meio do tipo, o que você vai fazer com a economia, né? Sim. Ontem eles postaram o maior, eu esqueci a palavra em inglês, português, desculpa, surplus de comércio, né, que foi o Superávit? Superávit, obrigado. Superávit de comércio de 1,2 trilhão de dólares, o maior da história. Com tarifaço e tudo do Trump, na época que estava rolando ainda, né? Um superávit de 1,2 trilhões, porque a China aumentou muito a exportação para a Europa, para países do sul global. Então, os Estados Unidos tá impactando menos na economia chinesa, né? Mas, de qualquer forma, a economia chinesa não está no mesmo ritmo que era muitos anos atrás, até porque não tem como crescer 15% todo ano para sempre. Não, porque é isso, você na verdade faz uma mega expansão, eu achei muito interessante os poucos dias que eu tive aí uma iniciativa bem integrada na questão de industrialização. Eu tava falando, eu tô morando no interior de São Paulo, né? Eu tava falando, Sim. Cara, aqui a gente é muito dependente de agro, cara. O Brasil né? O Brasil real mesmo, assim, não tô falando de São Paulo tem tudo, mas você vai pro interior, cara, você tá na mão de uma empresa de agro, muitas vezes extrativista, não tem uma criação de produtos mais sofisticados dentro do país, aí vai virar esse negócio, a lógica do fazendão. Você vai fazer negócio com a Europa, você vai vender o quê? Matéria-prima. Enquanto a China tá fazendo, o que você falou, tá dando pros caras Xiaomi e falando e brincando com a espionagem. O que eles fizeram aqui foi uma migração, né? Depois que a bolha imobiliária estoura, foi uma migração para software, para começar serviços e tecnologia. E pegar esse investimento e focar em outra área. Porque a bolha imobiliária, a especulação imobiliária rolou solta na China por muito tempo. E aí, em algum momento, né, ia estourar, até por conta do declínio populacional. Então, hoje o preço dos imóveis só cai, porque não tem como mais continuar subindo, tem muito imóvel, vazou um documento uns anos atrás aí que teria não sei quantos mais, uma relação de imóveis para pessoas, né? Teria muito mais imóveis do que pessoas na China já, né? Então o governo estourou essa bolha de propósito e joga esses investimentos para a tecnologia. E aí calha junto com a época que o próprio Trump começa a sancionar a China com relação aos chips. É mais ou menos na mesma época. E a China começa um investimento pesado em desenvolvimento de chips internos. E que eles já estão caminhando, né? Em algum momento eles vão chegar no nível da TSMC de Taiwan ou da NVIDIA e tal. Ainda está um pouco longe, mas o negócio é que aqui não tem teto de gasto, né? Então os caras têm dinheiro infinito, basicamente, para investir nisso aí. Não é que não tem teto, não é só que não tem teto de gastos, é que assim, tem um interesse econômico genuíno do governo. Se o governo fica nessa, sim. Eu vou lidar com o meu país como se eu fosse lidar com uma economia doméstica, cara. Não, tem o planejamento de país, né, um plano de nação, tem eles entender que isso é estratégico, né? Eles anunciaram, começaram a construção, ali, né? Mas colhe os frutos imediatamente depois. Eles começaram a construção da maior hidrelétrica do mundo no Tibete ano passado, que vai ficar pronta em 2035, que já é prevendo o consumo de energia de inteligência artificial. A China hoje tem em construção mais de 36, 37 usinas nucleares, que é para reduzir o consumo de carvão, mas também já pensando no consumo de energia de inteligência artificial no futuro. Então, é um plano de nação. A gente precisa gastar uma fortuna com chip agora? Precisa, mas a gente vai colher, como você falou, a gente vai colher isso no futuro depois. E, Felipe, eu tenho que te perguntar, você está feliz que acabaram os debates com o Monark? Cara, eu nem sei o que aconteceu com ele, cara. Eu nem acompanho, né? Sei lá. Ele veio ali, apareceu, né? Voltou para a ditadura do Brasil, onde ele pode caminhar livremente. Mas nem sei, cara. Nem sei o que deu com ele. É isso. Não acompanho, né? Você acompanhou daquela vez porque você foi chamado pro debate e você foi o único que falou a real para ele. Porque eu vi, na verdade, ali, a gente viu que o impacto que ele trazia, né? Não era nem por ele, mas é pela audiência que ele trazia. Então essa foi a ideia. É trazer... Na época deu quase 20 mil pessoas online, e assim, gente, vamos conversar com pessoas que vêm para ver ele, mas para explicar um pouco de China para essas pessoas, não para ele, né? Porque ele ali, a natureza já cuidou faz tempo.
a gente foca no pessoal que está assistindo. Sim, exatamente. Meu caro, quais são teus planos para 2026? O que você pretende fazer além da tua empresa com a tua sócia? Tem alguns próximos passos, algum grande projeto do canal? Você tem 2 canais secundários também, um deles em inglês, outro de vlogs. Como é que tá isso? A empresa a gente continua trabalhando, né? A intenção é continuar expandindo e crescendo. A gente tem grupos de viagens para cá, para Canton Fair, e grupos de empresários também para visitar empresas, né? É um serviço que a gente presta também. Eu tenho meus grupos de turismo. Eu tenho 3 grupos de viagem do meu canal, vindo para cá esse ano, o primeiro em maio. Tem uma parceria com o ICL, que a gente está desenvolvendo uns projetos que eu não posso detalhar muito, né? Mas a gente está desenvolvendo aí uns projetos com a Universidade Chinesa, de repente trazer um grupo grande de empresários para cá. Mas isso é mais a cargo do ICL, né? Eu sou o braço do ICL na China hoje, né? Legal. Então a gente tem Porque o ano passado o Eduardo Moreira veio para cá e eles me chamaram para acompanhá-los na produção de um documentário aqui na China. Que é o documentário do próprio Eduardo, né? Isso, do Eduardo e da Juliana, né? Então a gente viajou junto aqui por 2 semanas e aí eu produzindo o documentário com eles e tal. Eu participei do documentário também. E aí, nesse meio tempo, a gente criou um relacionamento e eles falaram, pô, a gente precisa de alguém na China para ajudar e a gente quer que se trabalhe com a gente. Então hoje eu tô procurando algumas coisas aqui, desenvolvendo uns projetos pro ICL aqui dentro da China. O canal eu quero começar a focar mais em conteúdo chinês. Por exemplo, história da China, que é uma coisa que me interessa muito. Em vez de só fazer react, começar a produzir vídeos. Que eu tenho, por exemplo, um vídeo sobre a história de Taiwan, sobre a história do Tibete, relação com o Dalai Lama. Fazer algumas coisas mais nesse sentido. Não um documentário, mas trazer um pouco mais esse tipo de informação para um público brasileiro que não conhece tanto, né? E o canal de vlog é quando eu viajo, né? De modo geral é quando eu viajo, porque é mais interessante, né? Eu tô pensando em ir pro norte da China, de repente, semana que vem ou daqui 2 semanas, passar um pouco de frio a -40 lá perto da Sibéria. Tem que levar um casaquinho. É muito frio, é muito, muito frio. Sim. Então tem bastante coisa, né? E você não vai naquelas assim, eu vou num lugar frio na primavera. Não, eu vou no inverno, né? Porque tem a questão do festival de gelo lá em Harbin, que eles constroem uma cidade inteira de gelo, porque o rio congela, eles cortam o rio em cubos e constroem uma cidade de gelo, que é muito bonito. E aí tem uma outra cidade de neve também, que é uma cidadezinha rústica, que é muito bonita. Então tem algumas coisas nesse sentido assim que só é legal de visitar no inverno. Até porque, por exemplo, essa cidade de gelo não tem. A cidade derrete em fevereiro, porque começa a esquentar. Então só funciona agora. Tem algumas coisas que tem que ser no inverno. E eu apliquei para mestrados aqui, né? Eu tô esperando a resposta. Você quer fazer mestrado e doutorado aí? Eu apliquei, por enquanto, mestrado. Por enquanto eu quero entrar no mestrado, doutorado, isso a gente vê depois. Mas eu apliquei para mestrado aqui em Relações Internacionais, Ciência Política, e eu estou esperando... Legal. Eu ia até perguntar, né, mestrado, eu falei, o Felipe trabalhou com engenharia, será que é engenharia? Não, Relações Internacionais, que legal. Um deles eu apliquei para engenharia, que é na melhor universidade da China, mas também é relacionado, não é só relacionado à engenharia especificamente, mas é mais uma gestão global de engenharia, com esse foco mais de internacional, porque talvez eu tenha mais chance de passar justamente pelo meu histórico, né? Mas em outras universidades eu apliquei para Relações Internacionais e Ciências Políticas. Muito bom. Felipe Durante, gente, aqui acompanha o canal dele, que tem muita informação importantíssima do Hard News aí, sobretudo voltado para contra a desinformação da China. E muito interessante, parabéns pela parceria aí com o ICL. Bacana, cara. Obrigado. É importante para levar também conteúdo, jornalismo e muita coisa boa. Felipe, querido, obrigado por ter topado a entrevista aqui. Se cuida, meu querido. Até mais. Valeu, Pedro. Boa noite para vocês, bom dia para mim. Bom dia, bom começo de trabalho aí, meu cara. Até mais. Valeu, cara. Tchau, tchau. Felipe Durante aqui no Meteoro Brasil. Vamos de vinheta final, meus queridos e queridas. Obrigado pela audiência de vocês, queridos e queridas. Vida longa e próspera. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.